Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. E eu quero nessa noite dizer para vocês algo, que enquanto eu vinha no carro, Deus falou comigo. Tem algumas passagens na Bíblia que a gente lê, mas enxerga errado. Eu já vi muita gente falando que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em... Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Pai não é Deus, é o Pai. Porque Deus tem pessoas, mas Pai tem filhos. E eu não sei o que você está passando na sua vida. Só que você pode ter certeza que desde que você chegou aqui, do céu alguém fez assim. E a partir de agora, não sou eu, não são os levitas, é você. Sabe por quê, meu irmão? Tem uma coisa que é mais poderosa do que unção. E a gente vê hoje a igreja toda falando: Deus, derrama a tua unção, derrama a tua unção, derrama a tua unção. E ok, a unção é muito poderosa. Mas antes de você receber a unção, você tem que entender o propósito. Porque a unção é liberada para respaldar o propósito que você carrega. Sansão era cheio de unção, mas nunca respeitou o seu propósito. Então que você esteja aqui hoje e você entenda que existe uma guerra. E qual é a guerra que você vai enfrentar aqui hoje? O diabo quer que você esteja aqui, mas também não esteja aqui. Ele quer que você entre na igreja, mas não seja a igreja. Então toda vez que você entra para dentro desse lugar, a sua mente começa a conflitar. E qual que é o conflito? Os problemas que eu tenho, as lutas que eu tenho, a semana que vai começar. E o diabo fica tentando colocar a sua mente para fora daqui, para que você não receba o que vai ser colocado aqui. Porque se você entrar e sair daqui pensando nos seus problemas, você só veio aqui adorar os seus problemas. Mas se você entrou aqui e você receber o que está aqui, você vai sair daqui entendendo que você não tem problema. Não, olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: eu tenho uma boa notícia, você não tem problemas. Quem acredita nisso, diga amém. Quem está aqui hoje para ser transformado, diga amém. Vamos voar? Abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo no livro de João 6. Estou vendo aqui uns irmãos da amiga. O que vocês estão fazendo aqui, rapaz? Não vem aqui não, que a igreja é boa. João 6. João 6. Você pode ficar de pé? Quem achou, diga achei. Está escrito assim: disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos:
recolhei os pedaços que não sobrem, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizeram, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Você pode fechar os teus olhos nesse momento? Nós vamos orar. Senhor meu Deus, é pelo Senhor que nós estamos aqui, é pelo Senhor que nós vivemos, é pelo Senhor que nós decidimos viver a nossa vida. Então, Pai, nesse momento, que suma o pregador, que suma o homem que está aqui na frente. Afinal de contas, Deus, eu sou apenas um instrumento. Que o Senhor use a minha boca, mas que o Senhor também use o seu povo. Que haja uma concordância entre o altar e as pessoas que estão para ouvir o altar. Porque a tua palavra diz que tudo que nós ligarmos em unidade na terra será ligado no céu. Que hoje, ó Pai, quando nós cearmos, que o céu se faça presente nesse lugar. E que haja, Deus, uma multidão de pessoas dizendo que não há Deus como o nosso Deus. Eu te faço, meu Pai, os 3 pedidos que sempre hei de fazer. Faz o que o homem não pode fazer, age onde o homem não pode agir. Fala conosco, meu Deus, e dar-te-emos toda a glória. A partir desse instante, onde houver um glória a Deus, onde houver um aleluia, derrama a presença do teu Espírito Santo, para que esse povo saiba que o Senhor é Deus. Se tem alguém aqui vivo, diga aleluia. Dá aquela salva de palmas que só salvo sabe dar. Aleluia. Você pode se assentar? Irmãos, chegamos no livro de João, o apóstolo amado do Senhor. E quando nós entramos no capítulo 6, nós vamos encontrar um Jesus que na maioria das vezes nós não encontramos. Porque o Jesus que nós estamos acostumados a encontrar é um Jesus feliz. Mas em João 6, Jesus não está feliz. Aliás, Jesus está passando por uma profunda tristeza. A pessoa que Jesus mais amava da sua família acabou de morrer. O seu primo chamado João. João que anunciava que viria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João que decidiu não viver a sua vida para que Cristo tivesse vida. João que decidiu ter uma alimentação diferente para que ele pudesse mostrar um Cristo diferente. João que decidiu vestir roupas diferentes para mostrar que as vestes do céu são diferentes das vestes da terra. O João que não tinha medo de confrontar autoridades, celebridades, que não tinha medo de dizer quando o erro estava diante de todos. O João que viveu no deserto para que o reino pudesse ser mostrado na terra. João agora tem a sua cabeça cortada, não por causa da sua vida, mas por causa da vida que ele apresenta. A notícia chega a Jesus: João, o seu primo morreu, Jesus. E quando a notícia chega até Jesus, Jesus perde o chão. Jesus quer entrar em um momento de solitude, de reflexão. Pode ser que Jesus quisesse chorar um pouco. E não existe lugar melhor para chorar do que o lugar em que ninguém te vê. E é isso que Jesus faz.
ele sai em direção a um deserto. E sabe por que Jesus sai em direção a um deserto? Porque Jesus não pode ir em velório. Eu vou repetir isso para você entender. Se você perguntar para mim, pastor, por que Jesus não foi no velório de João Batista? Porque se Jesus vai no velório de João Batista, não tem velório. Eu nunca vi Jesus ir em um velório e a morte prevalecer. Então Jesus sabe que o tempo de João Batista acabou, porque João Batista disse que era necessário que isso acontecesse, que ele crescesse e que João Batista diminuísse. Quando João Batista fala isso, ele está simplesmente passando o cajado da mão dele para a mão daquele que ele anunciava. E é exatamente isso que está cumprindo. Jesus não vai ao velório, porque Jesus entende que a melhor maneira de você honrar quem morreu não é chorando por ele, mas fazendo ele permanecer vivo através da sua vida. Eu vou repetir isso para você entender o que eu estou falando aqui, meu irmão. Jesus não quer um povo que chora, até porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Sabe o que Jesus quer da gente? Se você ama a morte de Jesus, conte a história dele. Se você ama os feitos de Jesus, conte a história dele. Se o que Jesus viveu faz sentido para você, conte a história dele. E é isso que Jesus decide fazer. Ele vai para o deserto, e quando ele chega no deserto, os seus discípulos começam a dizer: Jesus, está vindo uma multidão, são mais de 3.000 pessoas que estão vindo para perto do Senhor. E Jesus vai parar o luto dele e vai dar atenção para aquelas pessoas. Claro que elas chegam repletas de dúvidas. João conhece a água, Jesus apresenta o Espírito. João fala da lei, Jesus fala da graça. E as pessoas que estão se aproximando de Jesus, elas estão curiosas sobre o reino de Deus, sobre a vida de Deus, sobre milagres, prodígios. Afinal de contas, isso não era visto nem conhecido. E o tempo passa. Um dia, 2 dias, 3 dias. No final de 3 dias, a Bíblia vai dizer que essas pessoas tinham fome. Mas apesar de terem fome, elas não iam embora, elas permaneceram. Olha para mim aqui, meu irmão. O que João Batista falou de Jesus era tão poderoso, despertou tanta vontade, que aquelas pessoas chegaram famintas até Jesus. Um dia não era suficiente para matar a fome deles, 2 dias não era suficiente para matar a fome deles, 3 dias não era suficiente para matar a fome deles. E eu estou falando isso aqui com você, porque a igreja, ou muitas igrejas, estão ensinando a gente errado. Porque, meu irmão, Jesus não produz fome em ninguém, porque Jesus se apresentou como pão. E pão não é algo que dá fome, pão é algo que mata a fome. Você está aqui hoje, meu irmão, sabe por quê? Porque alguém um dia falou de Jesus para você com tanta fome, com tanta fome. Eu estou sentindo Jesus aqui. Obrigado, Jesus, que você veio. As pessoas falaram de Jesus para você com tanta fome, que você disse: aonde eu como desse pão? Aonde está esse homem? Como eu faço para me aproximar dele? Eu quero conhecer a sua história. E foi isso que fez com que você largasse o mundo e quisesse viver a vida de Deus. Irmão João Batista, quando ele chegava, imagina essa cena.
João Batista chegava e falava: vocês conhecem o reino de Roma, mas o reino de Roma nunca será maior do que o reino de Deus. Vocês conhecem o rei de Roma, mas chegou a hora de vocês conhecerem o rei dos reis. Vocês conhecem aquele que condena os pecados com morte, mas eu conheci alguém que vai morrer pelos meus pecados, para que eu não precise ser vencido pela morte. Vocês conhecem um mundo que anuncia o pecado, eu vou anunciar um Deus que liberta você do pecado. Vocês conhecem uma história que já nasceu com o seu fim determinado, mas eu vou apresentar para vocês um homem que muda destinos, que transforma famílias, que restaura pessoas, que cura enfermos. É um Deus que vai passar pelas ruas, pelas vielas, e aonde ele encontrar um filho dizendo: eu quero transformação, vai ter cura, vai ter renovação, vai ter mudança de mentalidade, e será anunciada a chegada do reino de Deus. As pessoas, quando chegam perto de Jesus ali, elas estão famintas. O que você tem para falar para a gente, Jesus? Fala para a gente, Jesus. Explica para a gente quem é o Senhor. Mostra para a gente a tua beleza, a tua realeza. Traz o céu. Irmãos, eu estava ouvindo um testemunho. Eu estava ouvindo um testemunho de uma mulher. Em 1989, 1990, quando o muro de Berlim caiu, pela primeira vez, a Rússia comunista, ela cede espaço para que os missionários do Brasil, da América, da Argentina, entrassem dentro daquele país. Eles entraram dentro daquele país com 16 mil Bíblias. E um missionário chamado Josué Irion, ele conta que quando ele entrou dentro de uma casa de uma senhora de 86 anos, ele pegou uma Bíblia. Ele pegou uma Bíblia e entregou para essa mulher. Me dá uma Bíblia, alguém, por favor. Isso. Ele entregou uma Bíblia para uma mulher, uma senhora de 86 anos. E quando ela viu aquela Bíblia, ela olhou aquela Bíblia, ela beijou a Bíblia e disse: moço, faz 15 anos que Stalin entrou aqui na minha casa e tirou a minha Bíblia de mim. Homem, eu não quero dinheiro, eu não quero riqueza, eu não quero roupa, eu quero Deus. Me dá Deus, fala de Deus, me entrega Deus. Aquelas pessoas que estavam ali, elas estavam sedentas da fome de Deus. Mas sabe por que a gente não entende isso? Porque você vive num país que o Evangelho é livre. E como o Evangelho é livre, você acha que ele está sendo derramado para todos os dias. Só que o Evangelho não chega por mensagem, o Evangelho chega por pessoas. Eu estou dizendo para você, meu irmão, que é a minha vida e é a sua vida que fazem com que o reino de Jesus venha à terra. Eu estou falando para você, meu irmão, que é através do meu testemunho e do seu testemunho que a gente mostra que as trevas existem. Eu estou falando para você aqui, meu irmão, que é através da nossa vida que Cristo revela a sua vida. Eu estou falando aqui para você, meu irmão, que essa luta que a gente enfrenta todo dia para ser santo, para viver a vida de Deus,
para dizer não ao pecado, para renunciar às trevas. Não é por acaso, é porque quando você mostra a luz, você revela a mentira das trevas. Eu estou aqui, meu irmão, dizendo para você, não adianta a gente falar de Jesus se a gente não tem Jesus. A pior desgraça que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela pregar salvação sem ser salva. Quando você fala de Jesus, meu irmão, as pessoas não querem ouvir a tua voz, elas querem ouvir aquilo que sai através da tua voz. E quando a gente é de verdade, o reino vem. Quando a gente é de verdade, o Espírito Santo se manifesta. Quando a gente é de verdade, não é palavra, é profecia sendo liberada. Quando a gente é de verdade, meu irmão, o reino das trevas não prevalece. Quando a gente é de verdade, meu irmão, existe autoridade naquilo que a gente fala. Começa chacoalhando esse irmão que está do seu lado e fala para ele assim: seja de verdade em nome de Jesus. Você está trazendo pessoas para comer o pão do céu. O pão da terra mata a fome de hoje, a pão do céu mata a fome para o resto da eternidade. Ei, eu estou aqui nessa noite dizendo para você, meu irmão, o diabo vai lutar para que você não traga fome, mas Deus está dizendo aqui hoje: contra a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão. Você acha mesmo que num mundo caótico, que num mundo pobre de Deus como o nosso, as pessoas estão saciadas da sua fome? Todo dia tem gente suicidando. Todo dia tem clínicas e mais clínicas de psicologia ficando repletas de pessoas. Sabe por quê? Porque elas conquistaram tudo aquilo que os olhos poderiam ter. Achou que sendo rico mataria a sua fome. Achou que casando mataria a sua fome. Achou que indo para uma religião mataria a sua fome. Achou que sendo pai mataria a sua fome. E cada vez que essas pessoas chegaram aonde elas queriam chegar, uma outra fome nascia. Parece aquela passagem da mulher que encontra com Jesus, e Jesus pede ela água, e ela fala: mas o senhor é um judeu, eu sou uma samaritana, como que o senhor me pede água? E Jesus disse: mas se você bebesse da água que eu vou te dar, você nunca mais teria sede. Meu irmão, o mundo não pode matar a nossa fome. A religião não pode matar a nossa fome. Relacionamentos não podem matar a nossa fome. Porque a nossa fome tem gosto de eternidade. Eu vou liberar uma palavra para você aqui, meu irmão. Ei, tudo que tem na terra dá vontade da gente ter, mas o que tem no céu a gente precisa ter. Eu estou olhando para você aqui hoje, estou dizendo, meu irmão, que você tenha fome de carro, mas que você tenha fome de vidas. Que você tenha fome de prosperidade, mas que você tenha fome do Espírito Santo. Que você queira subir nos seus cargos, mas que você queira o ministério que Deus te deu na terra. Eu estou olhando para você aqui hoje, meu irmão, estou te dizendo: tenha fome daquele que sacia a fome. Ei, eu estou olhando para você aqui hoje, estou dizendo: no seu vazio não vai ser preenchido nos buracos da terra. Os seus vazios não serão preenchidos por remédios. Tem um vazio dentro de você, que tem o J, que tem o E, que tem o S, que tem o U, que tem o S. Esse ninguém pode apagar, mas quando você aceita ele, meu irmão, a fome é saciada, a fome é saciada, a fome é saciada. Se você pegar os maiores avivalistas da terra, o que eles tinham? Fome. Düsseldorf,
Zinzendorf dizia: eu me regozijo nas minhas tristezas, eu me regozijo nas minhas tribulações, eu me regozijo até mesmo nas minhas enfermidades, mas dai-me alma, Senhor. John Wesley, a vivalista do século XVII, ele dizia: dai-me 100 homens, Senhor, dai-me 100 homens que não temam a nada senão o pecado, e que não queiram nada senão o teu reino, e eu te darei as nações. Cadê sua fome, irmão? Antigamente a gente olhava a juventude da igreja queria monte. Hoje a juventude da igreja quer artista. Antigamente, quando a gente ficava de banco, a gente chorava. Hoje, se você coloca alguém de banco, ela sai da igreja. Deixa eu contar algo para vocês. Quando eu tinha 19 anos, recém-convertido, eu fui no centro da cidade. Mas gente do interior, meu irmão, no interior o evangelho é mais radical. E na minha cidade, crente não podia ir no centro, porque o centro era coisa do mundo. E eu peguei e fui para o centro. Sabe o que aconteceu? Quando eu fui para o centro, o meu pastor me chamou e falou: 2 meses de banco. Está acontecendo alguma coisa, gente? Misericórdia. Hã? Mas pode continuar. É porque na lateral. Tá pegando fogo, misericórdia. Eu achei que a pregação estava tão ruim. Tá bom, vamos lá. Agora tem que voltar. Aonde que eu estava? Eu fui para o centro da cidade. E quando eu voltei para a igreja, o pastor me chamou e falou comigo assim: Pablo, você foi para o centro da cidade, então você agora vai ficar 2 meses de banco. Irmão, pensa num jovem apaixonado por Jesus, que só queria falar dele, sabe, mas que com pouca experiência, muitos erros. Quando ele falou para mim que eu ia ficar 2 meses de banco, meu irmão, eu fui para casa e chorei. E falei para Deus: Deus, é 2 meses. Faz alguma coisa, Deus. E passou 1 mês, nada. Passou 2 meses, nada. Quando passaram os 2 meses que o pastor liberou para eu voltar para o altar, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Sabe por quê? Porque desde que eu aceitei a Jesus, Deus colocou uma coisa no meu coração, e é isso que eu quero que você entenda. Quando você vem para Jesus, tudo que Ele coloca na sua vida não é opção. Tudo que Ele coloca na sua vida é sua missão. Por que você acha, irmão, que você não gera fome? Por que você acha que muita gente que está na igreja não gera fome? Eu vou te falar por quê. Porque você lida com o evangelho como se o evangelho fosse uma opção. Hoje eu estou cansado, não vou na igreja. Hoje eu estou chateado, vou beber. Hoje eu não estou afim de ser santo, vou me prostituir. Hoje eu não quero ninguém me amolando, vou postar o que eu quiser. E você não entende que tem um monte de gente te olhando e dizendo: me apresenta, fala para mim, mostra como você reage. Eu vou repetir isso: não é como você age, é como você reage. Porque a nossa ação é pensada, a nossa reação não. Toda vez que você está agindo, você sabe exatamente o que você está fazendo. Mas toda vez que você está reagindo, você revela quem você é. E aí, como você não entende que o que Deus te deu foi uma missão e não uma opção,
Toda vez que você passa por um conflito, você trata Deus como se Ele fosse uma pessoa que pode ou não estar na sua vida. Mas quando a gente entende, meu irmão, que a gente veio no mundo para dar fome, e que viver para Jesus não é uma opção, já é uma missão. Cansado eu vou para a igreja, triste eu vou para a igreja, machucado eu vou para a igreja, contrariado eu vou para a igreja. No meu Instagram eu posto o que Deus postaria no meu Instagram. Sabe por quê, meu irmão? Porque todo mundo que vem para a igreja precisa entender o primeiro princípio, que é: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que hoje eu vivo é para a glória a Deus. Eu estou profetizando, meu irmão, o seu Instagram vai envergonhar o diabo. A sua reação vai envergonhar o diabo. Quando o desânimo vier sobre a sua vida, você vai envergonhar o diabo, porque você vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Ei, meu irmão, quando o diabo colocar sobre você luta, você vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Repete comigo assim: não é opção, é missão. E a sua missão é gerar? A sua missão é gerar? E para você gerar fome, você vai ter que entender uma coisa hoje, de uma vez por todas: que o que muda a nossa vida não é entender, é conhecer. Você já reparou que hoje as pessoas querem cada vez mais entender tudo? Tem algo agora chamado Chat GPT. Pode perguntar o que você quiser. Quem é Jesus? Aí vai aparecer: Jesus é um homem que nasceu na Galileia. Dá para você entender. Você vê a criação dos pais de antigamente. A criação dos pais de antigamente era: filho, Jesus foi um homem, ele é Deus, ele morreu por você. A história dele é essa. Todas as crianças entendiam. Só que quando elas entravam na faculdade, o entendimento não bastava. Sabe por quê? Porque vinham pessoas e começavam a fazer perguntas que eles não tinham respostas. E se você parar para pensar, ninguém aqui entende Deus. Você já parou para tentar entender? Deus pede jejum. O que é jejum? Jejum é você ficar sem comer. Ficar sem comer deixa Deus feliz? Faz sentido? Dá para entender? A Bíblia diz que a palavra nem chegou à nossa boca, e Ele já sabe o que cada um de nós vamos pedir. Faz sentido a gente orar? A Bíblia fala que Deus é espírito, mas Ele diz: trazei à casa do tesouro os dízimos e as ofertas. Como que um Deus que é espírito pede dinheiro? Faz sentido para você? Então, se a gente for tentar entender Deus, vai chegar uma hora que a gente não vai entender Deus, e porque a gente não entendeu a Deus, a gente vai desistir desse Deus. É por isso que tem um monte de jovem entrando nas faculdades e saindo ateus, porque eles nunca conheceram a Deus, eles sempre entenderam Deus. Eu entendo que existe uma igreja, eu existo que tem um Deus, eu entendo que existe um dia, e como eu entendo essas coisas, eu sou programado para exercer uma função nesses dias. Agora, quando a gente vai para a história de Naamã, Naamã era um homem poderoso, general, não perdia uma batalha, e a Bíblia diz que ele não perdia uma batalha porque Deus era com ele. Ele entendia Deus. Mas sobre Naamã havia um rei, e todo rei entendia que era Deus que colocava ele naquela posição. Então o rei também entendia. Mas havia uma menina que havia sido levada escrava, e quando ela ficou sabendo da situação de Naamã, ela não falou sobre o Deus que ela entendia. Ela falou: se esse homem conhecesse o Deus que eu conheço,
E o profeta que mora nas terras de Israel, se ele fosse lá, ele seria curado. Meu irmão, eu estou aqui hoje para fazer você entender. Quem vem para dentro da igreja não vem para entender. Sabe o que vai fazer você ficar aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos? Não é você entender que Mateus foi escrito nos anos 50, que Marcos foi escrito nos anos 60, que João foi escrito nos anos 80. Não, o que vai fazer você continuar aqui é saber que você tem um pai, é saber que você tem alguém que cuida da tua vida. Ei, é esse Deus te batizar com o Espírito Santo, é as experiências que o Evangelho te dá, te transformando, mudando o seu casamento, mudando a tua mentalidade, abrindo portas, destruindo processos malignos de geração em geração. Eu estou dizendo aqui para você, meu irmão, o que sustenta a nossa fé não é o que a gente entende, é o que a gente experimenta. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Eu estou aqui nessa noite dizendo, meu irmão, é tempo de comer de Deus, é tempo de comer de Deus, é tempo de comer de Deus. Eu estou aqui, meu irmão, nessa noite dizendo: vai lá, Deus tem milagre para a tua vida. Vai lá, Ele vai te acordar de madrugada. Vai lá, Ele vai usar pessoas para falar com você. Ei, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será eternamente. Fala para uma pessoa que está lá fora que um dia você veio para cá e alguém fez assim, ó, e você, pá. Você acha que eles vão entender? Mas você conhece quem fez. Fala para as pessoas lá de fora que um dia você estava aqui e de repente você começou a tremer. E de repente você começou a mandar ela cantar. Eles vão entender, mas você conhece quem está te dando. Fala para as pessoas que estão lá fora que você gostava de beber, que você gostava de fumar, que você gostava de se prostituir, que você gostava de muitas coisas, mas que um dia você vem na igreja e como que por um vento, essa vontade saiu. Eles vão entender, mas você conhece quem fez. Eu estou aqui nessa noite, meu irmão, dizendo que para a gente viver a vida com Deus não é uma vida de entendimento, porque você não vai viver pelo que você entende, você vai viver por aquilo que você crê. Eu estou aqui, meu irmão, nessa noite para dizer para você que os maiores escândalos que estão acontecendo não vêm de pessoas que conhecem, vêm de pessoas que entendem a Deus. Você já viu tanto de teólogo que fala, não, o homossexualismo é liberado, não, pode abortar, não, são pessoas que leem a Bíblia e tentam entender. Agora pega aquela irmã do coque, que vai para o monte 10 horas da noite e passa a noite orando. Pergunta para ela, porque a fonte desses homens é o que as pessoas disseram da Bíblia. A fonte dela é o Deus que escreveu a Bíblia. Essa noite, meu irmão, é uma noite que Deus está dizendo: se você não entender que você carrega uma missão, se você não entender que é você que dá fome, se você não entender que você precisa conhecer de verdade esse Deus, você vai se perder, porque o mundo está criando estratégias para que o Evangelho diminua, empobreça, desapareça. Quantas pessoas que estão sendo enganadas. Eu ouvi um irmão dizendo, um pastor não, ele é apóstolo. Ele disse que ele conversa com Elias, que Elias foi arrebatado, e todo grande apóstolo de Deus é arrebatado e tem uma reunião com Elias. Ele disse que visitou um anjo chamado Micael e deixou 3 penas com ele. E posso te dizer uma coisa, o culto dele de domingo tem triplo de gente que tem aqui. Sabe por quê? Porque as pessoas estão atrás de milagres de Deus.
quando a Bíblia te ensina a ir atrás do Deus dos milagres. Eu estou dizendo para você que você tem que vir para a igreja, mas a igreja tem que ir com você. Eu estou dizendo para você que o importante não é o que você recebe aqui, mas é o que você leva daqui. Eu estou dizendo para você que antes de Jesus partir o pão, Ele teve que quebrar o pão. E sabe o que é quebrar o pão? Quebrar o pão é Jesus olhar para você e falar: o seu modelo não pode ser distribuído. Deixa eu quebrar você. Deixa eu mudar você. Deixa eu libertar você. Aqui não tem papai, aqui não tem mamãe, aqui não tem titia. Você veio para a casa do oleiro e aqui eu vou te quebrar. Eu vou tirar a prostituição, eu vou tirar a maldição, eu vou tirar a palavra torta. Mas depois não se preocupe, na casa do oleiro tudo que ele quebra ele refaz. Eu vou te refazer, mas eu vou te refazer com o Espírito Santo. Eu vou te refazer com vida eterna. Eu vou te refazer com vida abundante. E depois que eu te refazer, eu vou te multiplicar. Eu vou te entregar para a sua casa. Eu vou te entregar para o teu trabalho. Eu vou te entregar para os teus filhos. E as nações saberão que Deus é Deus através de você. E eu não sei quanto tempo que eu tenho. Quanto tempo que eu tenho? Ou já deu? Vixe. Eu só quero dizer algo para você aqui, irmão. Presta atenção. Quem quer ter sucesso, diga aleluia. Você sabe com que a minha família foi para o Evangelho? Minha família foi para o Evangelho de uma maneira muito comum. Porque Deus é comum. Eu estava passando em frente a uma igreja na minha cidade. Dá um sol. Não, dá um ré. Grande é o Senhor, e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus tem santo monte. Adora ele um pouquinho, vai. Alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. E aí? Por isso diante dele nos prostramos. Essa é a parte que eu gosto. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você pode declarar mais uma vez, queremos? Vai. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Escuta. Essa música, eu entrei sem ninguém me chamar.
Sentei no último banco, chorei. Aí o pastor pregou. Aí o pastor falou assim: olha, irmãos, existem princípios que estão sendo perdidos. Por exemplo, você pede bênção para o seu pai, para sua mãe? Meu irmão, é um jovem mundano, bença pai, bença mãe. O pastor falou. Cheguei em casa, meu pai e minha mãe sentados na sala. Falei: ô pai, bença, mãe, bença. Um olhou para o outro assim. Não entenderam. Aí eu saía 9 horas da noite, chegava 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. A minha mãe reparou uma coisa: as minhas roupas começaram a ficar sujas de barro. Sabe por que as roupas começaram a ficar sujas de barro? Porque eu comecei a subir no monte. E você não sobe no monte para ficar de pé. Você sobe no monte para ficar de joelho. Aí minha mãe começou a ver minhas roupas sujas de barro. Aquilo também chamou a atenção dela. Eu não estudava. Fui lá, fiz minha inscrição, minha matrícula, comecei a estudar. Não tem nada de sobrenatural. Um dia eu estou andando para ir para a igreja. Quando eu olho, tem alguém vindo escondido, olhando aonde que eu estou indo. Eu entrei para dentro da igreja. Passou um pouco, uma senhora sentou do meu lado. Quando eu olhei, era minha mãe, ministra de Eucaristia da Igreja Católica, assentada num banco de igreja protestante. O que aconteceu para ela ir para aquele lugar? Um filho que gerou fome. A minha mãe começou a ir e começou a mudar como mulher, porque é isso que a igreja ensina, a sabedoria da mulher. Sabe o que aconteceu? Meu pai aceitou a Jesus. A minha irmã, vendo que a gente estava indo na igreja, foi desperta. Hoje posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. O que eu estou querendo falar para você nessa noite é que o segredo de ter a sua casa é ser o primeiro representante dela. Eu estou falando para você é que naquele dia todo mundo queria dar o pão, ou melhor, todo mundo queria comer o pão, mas só teve um menino que oferecesse o pão. Está todo mundo com fome, mas quem quer matar a fome? Quem se propõe para ser esse que vai matar a fome das pessoas? E meu irmão, pode ser que na sua casa você tenha sido escolhido. E se você foi escolhido, dá um glória a Deus. Porque é melhor ser escolhido do que ser esquecido. Então eu estou aqui nessa noite hoje para dizer para você algo. Tem gente com fome. E tem gente precisando que a sua fome seja despertada. E Deus está gritando aqui hoje: a quem enviarei? E quem há de ir por mim? Se tem alguém para dizer que eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, fica de pé no seu lugar. Levanta essa mão e começa a adorar. Levanta essa mão e começa a adorar. Fala para Deus: me tira da zona de conforto. Fala para Deus: me tira desse lugar onde nada acontece. Fala para Deus: me tira desse lugar onde eu não gero fome em ninguém. No meu emprego ninguém sabe quem é Jesus, porque Jesus ainda não está lá, porque eu ainda não estou lá. No meu casamento as pessoas ainda não sabem quem é Jesus, porque eu ainda não revelei Jesus naquele lugar. Fala para as pessoas agora que estão perto de você no mundo espiritual. Fala: eu vou te levar a Jesus. Como João Batista levou multidões a Jesus, a minha vida carrega esse propósito. E eu vou levar pessoas para Jesus. Tem pessoas nesse exato momento dizendo: não me dá dinheiro, não me dá riqueza, me dá Deus. Eu quero Deus, me fala de Deus. E
E você está aqui, sabe por quê? Porque você sabe que Ele é o caminho, você sabe que Ele é a verdade, você sabe que Ele é a vida. Manda la bachuri, canta la badana mae. Você vai cantar na baixada, la banaê. Deixa Deus falar com você, deixa. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava, mas nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te toco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Olha o que Jesus vai dizer. Com seus olhos fechados. No livro de João está escrito assim: eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir entre si: como pode esse homem nos oferecer sua carne para comer? Jesus disse: em verdade lhes digo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do sangue dele, não terão vida em vocês mesmos. Mas todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna, e eu os ressuscitarei naquele último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Todo aquele que come e bebe do meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Esse é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram do maná e morreram, mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Disse isso tudo e muitos o ouviram. Pega na mão agora esse pão. Pega na sua mão a ceia. Se você está aqui hoje, está dizendo: eu estou fraco, pastor, estou desanimado, pastor, estou passando guerra, pastor, eu não sou testemunho para ninguém. Não, você não era, porque a partir de hoje você vai ser. Sabe por quê, meu irmão? Porque a nossa diferença, a diferença de Deus, do homem e do diabo, é que o diabo, ele só sabe enxergar o passado. É por isso que toda vez que ele vem até você, ele te lembra o que você fez. O passado pertence ao diabo para muitos, mas o homem só consegue enxergar o presente. Ele te julga pelo agora. Você vale o que você é hoje. Você pode o que você tem agora. E é por isso que o homem é senhor do presente. Mas a Bíblia diz que ele é o alfa e o ômega.
Ele é o que está no passado, mas Ele é aquele que está no fim também. E quando Deus te olha, Ele não enxerga só você, mas Ele enxerga o potencial que está em você. Se você despertar esse potencial, tudo na sua vida vai mudar. Mas eu quero que você entenda uma coisa: Deus não usa pessoas comuns, porque pessoas comuns no domingo ficam assistindo Fantástico e comendo pipoca. Mas você veio para cá porque você não é comum, porque existe algo sobre a sua vida. Deus colocou sobre você a imagem dele, e toda vez que você chega, Ele chegou com você. Então, meu irmão, fala para o diabo hoje: a partir de hoje, eu não vou deixar que a minha vida seja um filme de terror para as outras pessoas. Eu sou como João Batista. Eu levo as pessoas, eu gero fome nas pessoas, e quando as pessoas chegam até Jesus, Ele é aquele que mata a fome. Se você chegou aqui hoje com fome de vida nova, com fome de santidade, com fome de um casamento abençoado, você é livre para comer, você é livre para beber, e depois você é livre para adorar esse Deus que está aqui, só porque você veio para esse lugar. Vai comendo e vai dando glória a Deus. Vai comendo e vai dizendo: eu sou salvo. Vai comendo e vai dizendo: eu tenho uma missão. Vai comendo e vai dizendo: eu sou lâmpada desse mundo, eu sou sal dessa terra. Vai comendo e vai dizendo para o diabo: acabou o seu tempo na minha vida, meu irmão. Deixa o céu saber que você está aqui de verdade. O Pai busca verdadeiros adoradores. O Pai busca verdadeiros adoradores. Eu não sei como você chegou, mas eu sei como você pode estar agora. Você pode estar dizendo: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Olha todas as suas lágrimas e mandou te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar. E quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.